Sejam todos bem-vindos à Quarta Tutorial, uma parceria da Arima Consultoria Atuarial com a revista RPPS Brasil, cujo objetivo é colocar sob a ótica atuarial os principais pontos da gestão previdenciária do seu município. E o objetivo do vídeo dessa semana é falar sobre o ISP, o Indicador da Situação Previdenciária, que foi divulgado recentemente pela Secretaria de Previdência com relação ao exercício de 2019, o ISP 2019. Bem, esse ISP ele foi criado pela Portaria 01 em 2017, cujo objetivo é conhecer a real situação dos RPPS, possibilitando uma aferição mais precisa na qualidade da gestão do RPPS. Esse ISP, quando foi criado por essa portaria, ele tinha uma metodologia definida e uma periodicidade de ser semestral. Porém, com a portaria 464 e a criação do perfil de risco atuarial, a metodologia foi modificada e também foi modificada, então, a questão da periodicidade, onde agora ele passou a ser anual. Para a criação do ISP, dividiu-se os municípios em grupos. Tá? Então, eu tenho os municípios divididos em 5 grupos, para que eu possa compará-lo entre eles, certo? Os municípios divididos em 5 grupos, onde eu tenho o porte especial, que são os estados e o Distrito Federal, e os municípios em grande, médio e pequeno porte. E aí não é a definição que nós temos de forma clássica na nossa vida do dia a dia, que é com relação à população, mas sim com relação à população dos ativos, aposentados e pensionistas. Os municípios que estão entre os 5% primeiros colocados em termos de quantidade de ativos, aposentados e pensionistas são considerados municípios de grande porte para fins de ISP. Os municípios que estão até a metade da tabela, eles são considerados de médio porte, e os municípios que estão da metade da tabela para baixo são os considerados de pequeno porte. E os municípios que não encaminharam as informações até a data de corte do ISP, que é 31 de julho, eles não foram classificados em porte. São os municípios com porte não classificado. Então, temos esses 5 grupos. Além disso, nós dividimos os grupos em subgrupos, pela a maturidade dele. Os municípios que tenham uma proporção de ativo por aposentado, né, maiores, né, sejam 50% para os municípios dessa proporção, eles são considerados de maior maturidade, e os municípios que estão na tabela, da metade da tabela para baixo, em termos a essa proporção, eles são considerados de menor maturidade. Bem, dessa forma, então, eu consegui separar os municípios e posso compará-los, né, e atribuir notas a cada um dos indicadores instituídos pelo ISP, aonde os primeiro terço, os 33% melhores municípios daquele indicador, naquele perfil, naquele grupo, tem a nota A para aquele indicador. Os que estão no segundo terço melhores têm a nota B para aquele indicador, e os que estão no terceiro terço, né, eles são os que têm a nota C para aquele determinado indicador. Então, o ISP ele foi dividido em 3 pilares. Tá? O primeiro pilar é o pilar da gestão e transparência. Esse pilar ele tem 3 indicadores. Tá? O primeiro indicador é com relação à regularidade, é verificar a conformidade dos critérios que estão no teu extrato previdenciário, né, regulares ou não, o tempo que você teve de emissão de CRP durante o exercício, isso tudo compõe o indicador de regularidade. Nós também temos o indicador de envio das informações, e aí é verificar se vocês estão encaminhando as informações periodicamente para o CadPrev, as informações do DAI, do DEPIN, do DIPR e do DRA. E nós temos o terceiro indicador, que é com relação à modernização da gestão, que é verificar se você tem algum nível da certificação do Progestão, seja nível 1, nível 2, nível 3 ou nível 4, e também se você não tem a certificação do Progestão. Bem, dentro do pilar situação financeira, nós temos aqui 2 indicadores. O indicador da suficiência financeira, que é verificar se os ativos gerados durante o ano são suficientes para pagar as despesas geradas, previdenciárias geradas durante o ano, certo? E eu tenho também o indicador da acumulação de recursos, que verifica a velocidade de acumulação de recursos daquele RPPS. Bem, e o terceiro pilar é com relação à situação atuarial do RPPS, onde ele só tem um indicador, que é o indicador da cobertura dos compromissos previdenciários. Então aqui
ele pega os ativos garantidores dos RPPS e divide pelo o que nós temos para pagar, tanto de benefício concedido quanto de benefício a conceder, que são chamadas provisões matemáticas, certo? E aí aqui nós vemos já um problema, né, com relação aos RPPS, como vocês podem observar na tabela. Eu tirei o de porte especial, que são os estados e o Distrito Federal, e eu também tirei os de porte não classificado, deixando então os municípios de grande, médio e pequeno porte dentro do critério do ISP e os de menor e maior maturidade. Bem, você olhando aí essa proporção de ativo garantidor por provisão matemática, quanto mais próximo de um, melhor. Então vocês podem observar que nós temos aí um indicador bem longe do 1, certo? Então isso mostra que nós precisamos aumentar a velocidade de arrecadação dos nossos recursos ou nós precisamos diminuir a velocidade dos benefícios previdenciários. Então a gente precisa de forma urgente encontrar uma solução. Nós temos que soluções como novas fontes de financiamentos, bens, direitos e ativos, como também nós temos a questão das reformas que têm que ser implementadas para poder aumentar o tempo de contribuição, reduzir benefícios, enfim. Nós temos que tomar alguma decisão para poder melhorar bastante esse indicador, que indica justamente a questão da sustentabilidade previdenciária. Mas o principal ponto do ISP é a definição do perfil de risco atuarial. E aí os municípios foram classificados em 4 perfis de riscos atuariais, certo? Aonde, dado esse perfil de risco, eu tenho alguns benefícios a serem utilizados, né? Os municípios, de acordo com esse perfil, eles têm uma forma, uma metodologia para reduzir o déficit atuarial primário encontrado nas avaliações atuariais. Isso já está disposto em instruções normativas, certo? E também eles podem aumentar o prazo de pagamento dos respectivos déficits atuariais baseados nos perfis que eles se encontram. Então, dado um perfil menos arriscado atuariamente, um perfil mais arriscado atuariamente, eu posso ter uma dedução maior do déficit atuarial e um prazo maior para o financiamento. Além disso, que é, na minha opinião, a parte mais importante do perfil de risco atuarial, nós também temos a questão de elaborar alguns relatórios, né, e enviar esses relatórios com uma periodicidade maior ou uma periodicidade menor, dado o perfil do risco atuarial. Então, por exemplo, os municípios que têm perfil atuarial 3 e 4, quer dizer, têm os melhores perfis atuariais, eles não precisam encaminhar os relatórios de ganhos e perdas que necessário, né, dentro da avaliação atuarial a partir de agora, e também com relação ao relatório do envio das análises de hipóteses, né, os municípios que têm um perfil maior têm um prazo maior para poder iniciar o envio dessas informações, tá? Então, isso aí é o geral do ISP. Óbvio que tem muita coisa para que a gente possa conversar a respeito dele, mas a gente vai deixando isso aí para os próximos vídeos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.